A Módulo FM, em parceria com o Colégio Atenas, traz dicas para você se dar bem no Enem 2024. No segundo dia, o segundo domingo, os alunos respondem questões de matemática e ciências da natureza. Para dar dicas para você que vai realizar o exame, nós estamos recebendo aqui nos estúdios o professor de matemática do Colégio Atenas, Francisco de Assis. Francisco, seja muito bem-vindo, satisfação recebê-lo aqui na Módulo. A satisfação é minha, agradeço a oportunidade de poder falar aí para os alunos, para os estudantes em geral, né? E espero que contribua aí para ajudar o pessoal a fazer uma boa prova. Professor, falando primeiramente, especificamente da matéria de matemática, quais são os principais tópicos de matemática que costumam cair nesse tipo de prova, professor? Matemática, tradicionalmente, e a gente considerando aí os últimos 5 anos, ela tem uma distribuição até bem similar, né? Considerando os últimos 5 Enems. Geometria seria a parte da matemática que está mais abrangente, mas não só a geometria plana, mas também a geometria que a gente chama de tridimensional, né? A geometria espacial, e normalmente uma questão de geometria analítica. Juntando essas 3 partes da geometria, a média eu diria que está aí em torno de 30% da prova, né? Se a gente considerar que a prova tem 45 questões, eu diria que de 12 a 15 questões é cobrado geometria, né? Outro tema muito cobrado, sempre foi cobrado, são aqueles relacionados com grandezas proporcionais, que com a simples regra de 3 você consegue resolver a questão. Não são questões difíceis, né? São questões que exigem um raciocínio, né? E sempre um raciocínio mais baseado em lógica, que às vezes não precisa de uma técnica, de uma forma para você resolver, você pode aplicar a regra de 3, né? Dentro das grandezas proporcionais está a função de primeiro grau, a gente chama de função afim, juros simples, algumas questões relacionadas com estatística e também a própria regra de 3 mesmo. Agora, professor, outros colegas seus lá do Colégio Atenas que aqui estiveram destacaram a importância de ler bem essas questões antes de responder. No caso da matemática, essa interpretação do que está sendo pedido na questão também é importante? Pode ter algumas alternativas similares ali que o aluno tem que fazer essa diferenciação? Sim, inclusive isso é uma dica que a gente dá no Colégio Atenas, né? Como que você resolve uma questão do Enem? Primeiro, embora o enunciado seja grande, questões de matemática ocupam uma página inteira, aí você tem um contexto que a questão é colocada, né? Normalmente é uma história, é uma reportagem, né? É um tópico de um estudo. E aí, talvez nessa primeira parte ela não tenha algum dado que pode ser útil na resolução, né? Para você fazer os cálculos. Sempre costuma ter um gráfico, costuma ter uma figura, uma planilha, uma tabela, né? E daí você extrai as variáveis, né? E junto com o enunciado, e aí já vem a terceira parte, o enunciado normalmente ele aponta para você o que realmente você tem que fazer para você chegar na alternativa correta. Na matemática, a gente sempre também, quando a gente vai lá com os alunos, a gente vai corrigir as questões, a gente corrige muitas questões, a gente faz muitas questões durante o ano, né? Não só do Enem, dos anos anteriores, mas de outros vestibulares. Eu sempre gosto de mostrar ao aluno como que ele resolve a questão utilizando a técnica que a gente ensina, a fórmula, né? Mas eu sempre ensino também como que ele resolver utilizando um bom senso. O famoso chute? É o chute que a gente chama de chute consciente. Porque normalmente, das 5 alternativas, você sempre consegue eliminar umas 3, 2, 3. Então você fica talvez ali entre 2, né? A possibilidade de você acertar entre 2 e em relação entre 5 é bem maior, né? Então são dicas e macetes que no decorrer do ano a gente vai passando para os alunos. E caso ele chegue numa questão, nossa, isso aqui eu não lembro da fórmula, eu não lembro do conceito, tenta chutar, mas chutar consciente. Pode ser que ele acerte. E na hora da prova, qual é a dica também para esse aluno? A gente sabe que tem um tempo para essa prova ser realizada. Como ele tem que administrar essas questões? Começar pelas mais simples, depois as mais complexas? Como tem que ser esse processo? Certo. Bom, primeiro que junto com matemática se faz ciência da natureza. Então, dentro da ciência da natureza, ele tem química, biologia e física. Então, na verdade, são 4 disciplinas. A matemática é 45 questões, as outras 6 juntas são 45 também.
Aí já é um posicionamento particular. Eu gosto de resolver aquilo que eu tenho mais facilidade. Então, se eu sou bom na matemática, estou bem mais preparado na matemática, vou na matemática. Primeiro é isso. Depois, como é que dentro da matemática eu faço? É difícil de você, simplesmente olhando superficialmente, determinar que uma questão é fácil ou difícil. Então, de qualquer maneira, você vai ter que ler. Mas você começou a ler o enunciado, viu os dados. Talvez você já percebeu que é de uma parte da matemática que você não aprendeu muito, que você não conseguiu prestar atenção, que você não consolidou a matéria. Passa e vai para outras. É assim que faz. Mas não perde muito tempo nessa primeira rodada, né? Das 45, talvez sobre aí 15. Volta nas 15, volta de novo fazendo o mesmo processo, tá? Pode ser que chegue um determinado momento que você está olhando, mais ou menos você está prestando atenção no tempo, né? Não vai dar tempo. Então, larga a matemática e vai para a segunda que você tem mais facilidade. É a física, ou é a química, ou é a biologia, tá? Então, começa com aquelas em que você tem mais possibilidade de acertar. Isso de acordo com os estudos, de acordo com a experiência que você tem. Outro ponto importante, gente. Não deixa de acertar a questão fácil. É melhor você... é melhor se você vai errar uma questão, erre a difícil. A fácil você tem que acertar. Se você errar uma questão fácil, pelo sistema de correção TRI, você perde muito ponto. Então, a fácil você tem que acertar, tá? A difícil, é bom acertar? Mas não é imprescindível, tá? Outra coisa importante, aí vamos considerar dentro da área de matemática e ciências da natureza. Depois da redação, a matemática é a que mais valoriza, é a que mais dá ponto na média final. A redação é um evento que você consegue ali até 1.000 pontos, né? 1.000, 900, 920, 960, 800 e tal. A matemática é 45 questões, mas uma questão de matemática vale mais que qualquer outra das outras disciplinas. Pelo sistema de correção TRI, pelo fato de mais pessoas errarem mais a matemática, a questão que você acerta, ela vale mais. Então, baseado, por exemplo, nos últimos Enems, né, uma questão de matemática que você acerta, talvez chegue a valer 3 a 4 vezes mais do que uma questão de história ou de geografia. Não estou desprezando as outras matérias. Então, até para você focar os seus estudos e focar a sua atenção na resolução, lógico, redação. Redação é um evento só, te dá aí 800, 900 pontos. Depois, matemática. Último Enem, acertando 35, 36 questões de matemática, das 45 disponíveis, você consegue uma média de mais de 800 pontos. Isso é muito importante. Tá? Lógico que varia de ano para ano, varia pelas questões que você errou e pelas que você acertou. Mas não estou puxando sardinha do meu lado não, mas a matemática é importante. Professor, você disse aqui anteriormente que essas questões de matemática do Enem, elas costumam, né, ter ali uma estrutura geralmente parecida nesses últimos anos. Vale então, para esses estudantes que se prepararam e ainda alguns estão se preparando para a prova, revisar questões que já foram aplicadas, realizar simulados? Qual que é a importância disso? Sim, muito importante, tá? O nosso material didático, né, que é o Bernoulli, ele é atualizado ano a ano. Então, esse ano, por exemplo, já tem as questões do ano passado, tá? Muito importante. Por quê? Repete questão? Não. Mas as questões são parecidas. O mesmo assunto e o mesmo jeito de responder a questão, de calcular a questão. Então, é muito importante fazer as questões, repetir as questões, inclusive até mais de uma vez, a mesma questão, tá? Professor, a gente ouve alguns alunos, né, falando que tem medo da matemática, não gostam muito da matemática, mas fato é que em algum momento ou outro, inclusive, né, essas pessoas vão se deparar com a matemática presente em suas vidas também. Qual que é a importância de criar esse hábito, né, de estudar, de criar um gosto pela matemática, professor? Bom, sou suspeito a falar porque eu gosto de matemática desde pequeno. Tá? E tem facilidade. Então, por isso que hoje eu sou professor de matemática. Eu sou engenheiro mecânico também. Aplico muito cálculo, né? Na minha outra tarefa profissional.
Então eu consigo falar perfeitamente porque que é importante. Lógico que a outra profissão, além de professor que eu escolhi, de engenharia, ela exige muito cálculo. Você fazer um projeto, você fazer um laudo, né, para você fazer uma especificação de um produto, você criar alguma coisa, né, para ver se resiste, se não resiste, as dimensões. Então, matemática está presente no cotidiano do engenheiro. Mas e outras profissões, né? Por que eu uso matemática? Se você está fazendo gestão comercial, né, Daniel, você falou que está fazendo, Sim. você vai precisar da matemática. Você precisa de estatística, você precisa de analisar dados, você precisa, mesmo no dia a dia, fora do meio profissional, no seu dia a dia, você tem que fazer conta com dinheiro. Matemática financeira. Matemática financeira. Você tem que saber quanto que rende um investimento que você está fazendo, qual que é o juro que eles vão te cobrando, ver se os juros é um juros correto. Você precisa de interpretar um gráfico para você analisar uma notícia, né? Imagina você como jornalista, né? Jornalista, quando ele vai fazer a divulgação de um dado, de uma notícia, e normalmente, muitas das vezes, ele precisa de colocar um infográfico na reportagem, ele precisa de entender disso, né? Então, a matemática está presente, assim como a nossa língua materna, a língua portuguesa também. É importante demais, tá? Não só para quem quer seguir a carreira na área de exatas, mas para o nosso cotidiano também. Professor, como é que tem sido a preparação dos alunos no Colégio Atenas? Os demais professores que aqui estiveram nos disseram que essa preparação não é no terceiro ano, ela começa lá atrás para gerar um resultado agora para esses alunos que estão no terceiro ano. Como funciona isso? Sim. Esse ano eu estou dando aula para os alunos. Normalmente eu não dou aula para os fundamental, né, para os menores, e esse ano eu estou dando aula para o 8º ano. Inclusive é a minha turma xodó, né? Os menininhos pequenininhos. Eu não estou acostumado com os maiores, né? E eles me perguntam isso, né? Quando é que eu devo começar a estudar para o Enem? A resposta é essa, já devia ter começado. Quando? Iniciou o ensino fundamental, é 6º ano. Por quê? Porque na matemática, por exemplo, 50% dos conteúdos cobrados se aprende no ensino fundamental, desde o 6º ano. Tá? Então não adianta, professor, eu posso chegar agora no ensino médio, no primeiro ano e começar? Pode, você consegue tirar o atraso. No segundo ano, pode também. No terceiro ano, também. Mas para você ter uma tranquilidade, para você ter uma segurança na eficiência do seu planejamento de estudar para o Enem, comece lá desde o 6º ano. Tá? O nosso material didático, nossa apostila, ela já prevê isso é muito legal, a maneira como o sistema Bernoulli trata isso. Então hoje o aluno começa aprendendo alguma coisa, vou dar um exemplo, o 8º ano está aprendendo matemática financeira, a introdução. Isso é um conteúdo que era explicado no ensino médio. Ele aprende só o início, aprende um pouquinho no 8º. No ano que vem, no 9º ano, mais um pouquinho, ele revisa aquilo que ele aprendeu e vai mais um pouquinho e especifica mais. No primeiro ano, de novo, ele completa o ciclo. A gente chama de sistema em caracol, né? Então, ele revisa, aprofunda e vai. Chega no terceiro ano, revisa tudo, porque o nosso terceiro ano é revisional. Então, ele já está preparado para a prova. Tá? Então, essa é uma vantagem do sistema Bernoulli, né? Que a gente até fica meio assustado, nós como professor, né, ensinar matemática financeira no 8º ano, sendo que isso era do primeiro, não, mas está assim. Ensina um pouquinho, aprofunda, e aí chega no final ele está preparado. E nesses dias que antecedem a prova, especialmente a prova de matemática, que é no segundo domingo, qual é a dica para esses alunos? É hora de revisar? Quem já tinha que estudar já estudou? É momento de dar um descanso também para chegar no dia da prova mais tranquilo? Opinião pessoal também, e cada um tem que reagir de alguma maneira, tá? De uma maneira diferente. Bom, hoje é sexta, prova domingo. Então hoje até de tarde, dá uma revisada. No caso da matemática, por exemplo, na sexta-feira, esses conteúdos que eu falei que caem mais, geometria, dá uma olhadinha, lembra as formas, né, de cálculo de área de figura plana, de área e de volume de prisma e pirâmide, cone, cilindro, que é o que mais cai, né? Beleza. Isso na sexta-feira à tarde. Depois, faz nada. Para mim não tem que fazer nada. É ficar quieto, tranquilo, relaxar, né? Então é ficar com a família, se gostar de um esporte, praticar um esporte, assistir uma série, assistir um filme.
muito importante, principalmente no sábado, domingo. Não vai para gandaia, né? Para ter boa disposição, né? Para ter energia. Não exagerar na alimentação também. Alimentação, exatamente. Fique com quem você gosta, curte as pessoas que você gosta, fique tranquilo, porque, como você diz, já foi. A prova já está pronta, né? Você pode apelar para o espiritual? Pode, dá uma rezadinha, né? De acordo com a sua religião, né? Mas para quê? Para cair uma questão que você sabe, já foi feita a prova. A prova já está pronta há muito tempo, o tema da rezação já foi escolhido há muito tempo. Não, mas para te dar tranquilidade, simplesmente para isso. Para você ter tranquilidade, para você fazer uma boa prova. É isso. Professor, quero aqui já agradecer a sua participação na Módulo FM, deixar o espaço para suas dicas finais, seu recado para os alunos, os seus alunos também do Colégio Atenas, aqueles que irão realizar a prova nestes 2 próximos domingos do Enem. Bom, agradecer, mais uma vez, viu, Daniel, seu convite, aqui. É importante a gente falar sobre isso, principalmente agora, nessa época. É um momento, assim, decisivo, né? E é ruim também da gente pensar, imagina o seguinte, você estudou lá no infantil, começou sua carreira acadêmica, passou pelos anos fundamentais iniciais e finais, e depois chega no ensino médio para decidir o seu futuro em 2 dias. É difícil você imaginar como que pode ser assim, né? É injusto isso. É o nosso sistema atual, né? O conhecimento que se cobra do Enem, ele é acumulativo. Lógico que quem começou lá atrás já se preparar, ele tem mais vantagem que aquele que acordou esse ano, no 3º ano, e começou a correr atrás do prejuízo, tá? Mas não se desespere se caso não for bem, né? Tem outras chances, tem outros anos, tem outros meios de ingressar no ensino superior. Hoje está muito mais fácil esse ingresso no ensino superior, né? Antes era muito difícil, antes era só vestibular, né? E a gente sempre procurava a faculdade pública, né? Porque a questão de ser de graça, né? Hoje tem muitas faculdades, inclusive privadas, de bom nível, que tem acesso facilitado, tá? Então, essa não é a sua única chance, você tem outras chances. Primeira coisa é isso. Segunda coisa, aí já é específico para os nossos alunos, né? Os alunos do Colégio Atenas. Que, inclusive, os que estão no 3º ano, eu acompanho eles desde quando eles eram do 9º ano, né? Já tem muito tempo. Estão preparados? Estão. Lógico, uns mais do que outros, uns têm facilidade com a matemática, outros já não têm tanto, mas faz uma redação com excelência, né? Gosta de história, ou seja, cada um tem o seu dom e a sua facilidade e dificuldade, mas estão se esforçando para melhorar cada vez mais. Então, eles têm que pensar que eles fizeram o que puderam, e isso é importante. Estudei, dediquei, e estou aqui e vou fazer a prova com confiança, isso é importante. Pode dar certo, como não pode dar. Se não der certo, tem outra chance. Mas que vai com segurança, vai com tranquilidade, que você fez o seu melhor. Isso é o mais importante. Tá? E esse estudo continua a vida inteira, não? Acabou o Enem, ele não termina não, professor. Tá só começando. É engraçado isso que você falou, né? Quando a gente, eu como aluno, né? Formei no 3º ano. Graças a Deus. A gente não forma em nada no 3º ano, né? No ensino médio, né? Graças a Deus. Aí você entra na faculdade. Aí é aquele sufoco. É diferente demais, né? É diferente, né? Faculdade, você tem que se virar. Vamos lá, no ensino médio, qualquer coisinha, deixa eu descer lá no nosso caso, na escola, deixa eu descer lá na Clarice, deixa eu conversar com o Túlio e com a Renata para resolver o problema. Lá não tem a Clarice, o Túlio e a Renata para resolver o problema. Você se vira. Ok, aí você vai e forma na faculdade. Opa, agora acabou. Agora que começa. Que aí você vai entrar no mercado de trabalho, que é diferente, que te cobra, que tem metas, que tem objetivos, né? Muitos locais não têm um trabalho humanizado, né? E aí você pensa, não parei aqui, não posso parar aqui, tem que estudar mais. E continua estudando até o final da vida. É assim. E assim a gente vai aprendendo até o final da vida. Tá certo, professor. Muito obrigado pelas suas dicas, pelas suas informações valiosas para aqueles que irão realizar o nosso exame. A gente agradece a sua participação aqui e leve o nosso abraço também a todos os colegas, toda a equipe do Colégio Atenas. Eu que agradeço mais uma vez
o convite e a participação e espero ter colaborado aí com esse momento importante para os nossos alunos e os demais estudantes. Com a gente aqui nos estúdios da Módulo, o professor Francisco de Assis Almeida Júnior, professor de matemática do Colégio Atenas. É a Módulo FM, na cobertura do Enem 2024, um oferecimento Colégio Atenas, incomparável, e loja Zema Centro Patrocínio, para você, por você.